a gente se conecta, um novo amanhecer, energia que liberta, pro corpo florescer. Conversas que inspiram, no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Relaxo e me encontro no som da vibração. Palavras que envolvem, serenam a emoção. Cada história uma jornada, por dentro do ser. Caminho que eu trilho, a vida renascer. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Conversas que inspiram, no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Histórias ruins, histórias de maldade, o mundo já está cheio. Como seria compartilhar histórias inspiradoras, né? Histórias que inspiram aí para você transbordar mais saúde energética na sua vida. Para esse episódio mais do que especial, a gente recebe aqui no nosso estúdio com muita honra, muita gratidão, o Vitor e o Tingo. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Tudo bom? Obrigado pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui, né? E espero que a gente, nesse tempo, consiga inspirar mais pessoas, né? Com histórias legais. É isso aí. Queria agradecer também. Muito bem recepcionado por vocês. E a energia aqui tá muito boa. Ei, gratidão. Só vai aumentar, né, Rafa? Exatamente. Eles são lá do podcast TV no Pod. E daqui a pouco a gente vai deixar, inclusive, aqui na descrição, para você ir lá se inscrever no canal deles também. E transbordar. Lembra? Quando a maré sobe, não sobe só um barco. Todos sobem juntos. Meu nome é Rafa Macedo, estou aqui com o Pércio Toledo. Grande Rafa, tudo bom? Só para começar aqui, quem que é quem aqui? Eu sou o Vitor. Vitor tá de preto e o Tingo de branco. Beleza, porque eu sou desses assim que esqueço. Sem problema. Não, maravilha. Deixa o convite para você se inscrever no canal Saúde Energética, com mais saúde física, mental, emocional e espiritual na sua vida. E como vocês sabem, a gente começa nosso episódio com a pergunta: o que é saúde para vocês? O que é saúde para você? Saúde pra mim não é só o estado físico, né? Saúde é você estar bem consigo mesmo, pra você poder entregar uma energia boa pra pessoa, pra você receber essa energia também. Saúde é você estar bem consigo mesmo, pra poder estar bem com todos, com você, com sua família, com seus amigos, com seu trabalho. Saúde vai muito além da saúde só física, né? Sensacional. Muito bom, já começamos bem, hein? Bora, excelente resposta, Tingo. E você, Vitor? Eu também concordo com o Tingo. Eu acho que a saúde pra mim é exatamente isso, é estar com pessoas boas, com energias boas, se conectar pela energia, que é o caso meio do Thiago, depois a gente vai falar muito mais sobre isso, mas pra mim é isso, e passar coisas boas também. Se a gente puder inspirar, que eu sempre digo nos episódios nossos lá, se a gente puder fazer a diferença na vida de uma pessoa com uma frase, uma palavra, já tá ótimo. Não é? O mundo já agradece. Pra mim, já saúde pequenas metas, né? Exatamente. E aí são... Sensacional. Muito bom, hein? Já deixo o recado aqui da Levem Saúde. Conheça a Levem Saúde, onde a medicina de ponta e alta tecnologia estão ao alcance de todos. Na Levem Saúde, focamos em relações, recuperações,
saúde e qualidade de vida. Oferecemos diversos exames especializados, como colonoscopia e endoscopia, garantindo um atendimento moderno, de qualidade e acessível. Estamos sempre prontos para atender suas necessidades, desejos e preferências particulares. Entre em contato pelo WhatsApp 11 9 6407 4420. Mais saúde para você no seu dia a dia. E como, né, você já comentou, Vitor, como que vocês se conheceram e depois também qual o objetivo, né, do TV no Pod, como você já comentou, né, entretenimento e principalmente histórias inspiradoras. Né, como vocês se conectaram? Já quero saber uns casos também, né? Deve ter coisa bem legal aí, né? Eu vou contar como a gente se conheceu, você conta sobre o podcast. Vai lá. Tem um dos nossos patrocinadores, é o Bar do Major, que é o bar do meu irmão. E eu trabalhava lá antigamente. E o Vitor frequentava lá. Assim esse como bar é em São Paulo. Isso, é em São Paulo É mesmo. conhecidão, Bar do Major, No participa de Tatuapé. um monte de... É. Dessas coisas De eventos, bares, de é. eventos, E o Vitor já frequentava lá, assim como frequenta até hoje. E um dia, eu passando assim pelo barco, notei, fui conversar com ele. Vi que ele tava meio pra baixo. E ele não é muito pra baixo, né? Você é uma pessoa bem pra cima, feliz. E aí eu fui conversar com ele e eu também tava num dia ruim. E a gente conversando ali, falando sobre isso. Dali foram 1, 2, talvez 3 doses, né? Não me lembro muito bem. A certeza que teve uma, pelo menos. Então tá bom. Depois as outras a gente não conta. Não lembramos muito bem quantas doses foram. Aquele papo de happy hour mesmo, Sim, né? sim. Mas que terminou com, Que é bom. com os dois chorando, os dois se abrçando. Então foi mais de Que 3 já. legal. Foi. Quando chora é Mas porque foi já uma passou de coisa 3 assim doses. que a gente se sentiu ali, a gente já sabia que ia ser amigo, assim, irmão pra vida inteira. Eu falo que parece que a gente se conhece há muito tempo já. Mas a gente se conhece há 5 anos. Tem gente aí que tem amizade de 20 que não tem a conexão que eu tenho com ele. As ou ele afinidades. comigo. Sim. A nossa energia, a nossa troca de energia é muito boa. Eu já sei o dia que ele não tá bem, eu não vou falar. Ele sabe o dia que eu não tô bem, ele não vai falar. E a gente segue assim, às vezes não tá muito bem, mas tá sempre bem. Mas é sobre isso, né? Um ajudando o outro. Com certeza. Não dá pra ficar 100% bem o tempo todo, Com né? certeza. Com certeza. E o podcast veio numa ideia de... Ele fazia um quadro dentro desse bar, né? Que ele fazia reportagem com as pessoas dentro do bar lá. Ele pegava um microfone e ele fazia uma filmagem. O pessoal fazia um videozinho dele com as pessoas e tal. E ele adorava fazer isso. E o Thiago é muito comunicativo, ele vai falando e tal. E aí eu já frequentava e tal. E ele falou pra mim, pô, eu queria ter um podcast. Aí eu falei pra ele, cara, eu tenho um projeto de podcast guardado na gaveta, porque eu fazia live na pandemia. Que legal. Porque como eu vim de eventos, eu não tava fazendo literalmente nada. O evento foi o primeiro que parou e o último que voltou, né? E pra distrair a cabeça, trancado e tal, eu fazia essas lives. Conheci algumas pessoas e fazia essas lives. E aí eu tive a ideia, mas na época não andou, enfim, pandemia, não tinha muito recurso e tal. E aí guardei, tá lá, tava no computador lá quietinho e ele deu a ideia. Aí eu falei com ele, falei, ó, vamos ver, fiz umas coisas, uns ajustes, né, de tempo, né, que tava muito tempo gravado. E aí a gente pensou nesse tema, de ter entretenimento, assim, é o principal objetivo, porque a gente é mais comunicativo, o Thiago brinca bastante, eu também. Os dois são da área de eventos, Os né? Um dois são da área de corporativo, outro eventos. Isso, eu sou do corporativo social, né? e ele é mais social. E aí a gente começou a querer falar sobre isso, de inspirar as pessoas, de histórias com pessoas assim conhecidas, de um público, ou até do geral, que já foram pessoas grandes, assim, vamos dizer, e arrancando delas informações do meio do caminho ali. Então, basicamente, é o que a gente faz. Solta umas piadas no meio pra falar certo, né? Tô acostumado com isso. Tô aqui, ó, meu quinta série. Mostrar para as pessoas que não é sorte, né? As pessoas, pra chegar num patamar, ela teve que ralar, né? Eu acredito que assim, o podcast, ele se tornou num tempo aquilo de fazer um corte legal pra você entrar numa mídia pra você. Só que o corte, hoje em dia a internet ela é muito maldosa, algumas partes também. E o corte legal é aquele que é da polêmica. E a gente não gosta disso. Que é o que viraliza. Então, a gente não gosta disso. A gente sempre até pergunta pro nosso convidado o que ele quer que fale e o que ele não quer que fala. Então a gente deixa ele bem à vontade, assim, muito, muito parecido como vocês estão deixando a gente. E fazer um bate-papo, contar a história da vida dele mesmo, pegar
aquele ponto ali que ele se sente bem. Mostrar a verdade contar, mesmo, mostrar a verdade, da onde ele veio, como foi difícil chegar onde ele chegou, que não é fácil, né? Não é, fiz uma música, joguei uma bola, empreendi ali. A brincadeira que eu falo é que o pessoal acha que todo mundo tem sorte, né? Teve sorte na vida, tá bom. A sorte é uma caminhada longa. Exato, como é que você fala? Quem vê palco não vê bastidores. Todo mundo vê como que é o tombo, mas não vê as pingas que eu tomo. Tem também esse não, também. ao contrário. Não, ao contrário. Vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos. Os tombos que eu levo. Exatamente. A gente tem um amigo que foi lá que ele falou que você está determinado a montanha está para todo mundo. Mas você que vai decidir qual que é o topo da sua montanha. Até onde você quer chegar. Se você quer parar no meio, se você quer chegar lá em cima. E o nosso objetivo é esse. E chegar junto, né? Eu e ele junto, com certeza. E já tá trilhando aí, né? Vocês estão há quanto tempo já com o podcast, projeto? Ele é pouquinho, ele tem 4 meses, na verdade. Ele tá se iniciando, assim, mas a gente até brinca que os entendedores de mídia, dessas coisas, falam que a gente tá muito bem. Que a gente já levou convidados, assim, relevantes pro tempo e tal também. Esse que é o esquema, né? E a gente tá lutando. E eu acho que a gente vai ter grandes coisas aí. Já é com sucesso. certeza. Já tá na trilha aí. Fácil. Exato, como eu comentei, né? Histórias ruins ou até maldosas, sensacionalismo e tudo mais, o mundo já tá cheio, né? Então, como seria? Eu falo, até esses dias nas mentorias que a gente faz, tava falando, né, de histórias ruins e coisa e tal, um avião caiu e coisa e tal, nossa, a mídia fala... Como que você lida com a notícia, né? Exato, mas quantos nascimentos nós tivemos no mesmo dia? Quantos pedidos de casamento também a gente teve no mesmo dia? E o quanto que a gente é bombardeado pela mídia só de coisa ruim, né? Que é só o que vende, né? Então não tá difícil, né? É um ponto pra mim que... Eu vou até confessar uma coisa, influencia dentro da minha casa. Aqueles jornais 6, 7 horas da manhã passando coisa ruim. Cara, aquilo lá me tira do sério, assim. Então, eu tiro dali, eu ponho no eu já canal, nem tenho mais TV justamente por isso. Deixo no rádio ali. Já vi aquele jogo, já vi aquele programa. Prefiro ver de novo enquanto eu faço minhas coisas da manhã do que deixar... Porque é isso que vocês falaram. Traz coisas que talvez você não precise pro início do seu dia. Né? E mesmo a gente não prestando atenção, a gente tá recebendo, né, essa notícia. Não tem... Exato. Não tô prestando aquilo, atenção. Né? Tá recebendo. Muito em cima do que você falou. Meu pai fala isso. Quando recentemente o irmão dele faleceu, outro dia a gente tava conversando, ele falou é duro, lógico, ninguém tá preparado com isso. Só que assim, do mesmo jeito que ele faleceu, o meu último neto nasceu. Tô vendo ele nascer, a vida é assim, a gente vê um lado ruim, só que tem um lado bom. E vamos focar no lado bom, né, gente? É como a gente lida, né? Exatamente. Pseudo-problemas, né? Exatamente. A gente fala muito sobre isso, né? Você vai ficar dando foco no problema ou vamos achar a solução e vamos seguir, né? É isso mesmo. Eu acho assim, eu acho que você pode até dar um foco no problema, mas eu acho que você tem que pôr um limite ali. Tipo, por exemplo, eu dei antes de tudo acontecer, eu já fui em um podcast como convidado e me perguntaram quando o seu negócio não deu certo, o que você faz, né? Qual que é a sua... eu acho que eu tenho que viver aquele luto. Não deu certo, ficar bravo, dar soco na parede. Cara de frente, né? De frente. Mas assim, vai ter até aqui. Agora eu vou esquecer esse negócio, vou aprender e depois a gente continua andando. Vira lição. É isso, né? Você aprendeu com aquela situação. É sobre isso. O Renatinho fala muito isso, um amigo nosso que trabalha comigo, né? Diretamente. Ele fala, o problema tá aí já. Vamos resolver, gente. O que adianta, eu digo, no nosso mundo do evento ali. Por exemplo, caramba, você esqueceu dessa reserva aqui. Um exemplo. Aí esse vai falar com esse, que vai falar com aquele. Já resolve. Já põe, pega lá a reserva e põe. Você já sabe. Põe lá a reserva e põe. Depois avisa. Fala, coloquei a reserva lá e que esqueceram. Acabou. O problema nem chegou a se tornar um problema, entendeu? Já antecipar, né? Resolve o problema e a vida que segue. E pra aquele que fala que problema existe mesmo, eu falo, se não tem solução, já tá solucionado. Então, bola pra frente do mesmo jeito. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo nos corporativos, a Diana, que ela não fala nem a palavra problema, ela fala desafio. É sobre isso. Porque quando vira problema, a gente não sabe o que é um problema. Naquele momento. Então, a gente, qualquer frase, a gente tem um desafio, ela fala assim, pra fazer agora. Então a gente consegue... Aí eu acho que realmente muda a chavinha, né? Quando você fala problema e desafio, acho que tem muito a ver com a energia também. Sim, de o olhar é diferente. O olhar é diferente, exatamente.
Então, eu acho que é o que o Thiago falou. Hoje as pessoas não querem mais, talvez, profissionais maravilhosos, mas eles querem resolvedores de problema. Humanos, Humanos, humanizados. resolve. Né? Exatamente. Na época de IA, humanizar também faz Exatamente, parte, né? Exatamente. E eu acredito também que procuram pessoas com energias boas, né? Que estejam ali prontas pro desafio, ou até para qualquer coisa do dia, mas que não. Eu acredito muito, por exemplo, você chega para trabalhar, você chega para fazer alguma coisa, você já chega com uma cara ruim, seu dia não vai ser bom, suas coisas não vão ser boas. E eu acredito muito no universo, em Deus também. A gente passou por uma semana muito difícil, uns 15 dias aí, muito difícil recentemente, eu e o Vitor, por problemas do nosso profissional. E eu acho engraçado que, por exemplo, as coisas mais basicamente resolveram ontem. E hoje a gente tá aqui, eu acho que isso é uma coisa muito estranha, sabe? Tem a ver, chega né? a me arrepiar até, chegar a uma recepção dessa, que foi muito... Eu, pelo menos, me senti muito bem. A energia boa aqui de vocês, de participar de uma coisa dessa. Eu acho que isso tem alguma coisinha aí Sinergia que a gente não sabe ainda, né? Entendeu? Mas a gente vai descobrir, né? E eu falei, ué, estranho, né? Mas tá Estranho não, se acostuma. Gostoso. Eu falo A isso gente todos os fala dias. muito Se sobre acostume isso. com as coisas boas acontecendo na sua vida. Sim, sim. Não é? A gente brinca, energia, vibração não mente, né? Então, tudo que você vibra, emana e atrai. Inclusive, parabéns, né? Parabéns pelo podcast, pelo projeto. Né? Como eu falei, o mundo já tá cheio aí de notícias dramáticas, sensacionalismo e tudo mais. E por que não transbordar energias boas, notícias boas que inspiram? É legal até desse ponto que ele falou, que ele até comentou, a gente estava tentando resolver durante 15 dias esse problema, a gente conseguiu resolver faltando 1 hora para uma gravação. No assim. 45 do segundo tempo, né? Literalmente 1 hora mesmo. E quanto tempo vocês ficaram remoendo? Olha quanto tempo vocês dias? ficaram. 15 dias antecipando eu uma situação. Eu fui buscar ele ontem pra gente gravar, ele entrou no carro assim, ele... Falei, cara, você vai conseguir gravar? Ele falou, vamos lá, vou Parecia que lavar eu o tinha sido rosto. atropelado, assim, sabe? Meu, você tá cansado? Eu tô Aí cansado. eu falei, cara, consegui. Ele falou, você tá de sacanagem? Eu falei, juro, cara, consegui. Ele falou, nossa. E foi um baita programa. E aí a gente gravou conseguiu também. recuperar. Isso a gente tem muita coisa boa também. Se a gente tem algum problema, alguma coisa, algum desafio, aqui em casa, tal, alguma coisa, na hora que a gente senta naquela mesa, tudo se transforma e a gente consegue se conectar diretamente com o convidado. A gente consegue fazer um joguinho legal ali. Sim. Não, sensacional. A energia Vocês não mente, perceberam- né, Rafa? Exato, energia, vibração não mente. Vocês perceberam que as sábias palavras dos meninos aqui, que o Vitor comentou, né? Você tem que passar ali pelo luto. Às vezes tá acontecendo um problema. Cada um tem o seu desafio. tempo, né? Não Exato, tem- até mesmo uma oportunidade, né? Falando uma oportunidade para você perceber como que você está vibrando. Então, digerir esse movimento também, perceber as oportunidades, não é tampar o sol com a peneira, como o Dingo também comentou, né? Tipo, não, ok, a cagada aconteceu. Né? E não- agora, e o não que a gente fingir, pode né? fazer? Exato, o que a gente pode fazer para resolver? E não ficar ali remoendo, ó Deus, ó céus, ó vida. Não é? Faz sentido para Por que vocês? comigo de novo? Por que aconteceu? É o que eu volto a falar. A gente podia ter passado por esses dias aí difíceis que a gente passou, pensando, pô, mas caramba, com a gente é sempre difícil. Com a gente, só que assim, nós estamos entrevistando pessoas que a gente tá vendo que com eles também foi difícil, sabe? Com eles também é difícil. Não é difícil. Todo dia é difícil. Pra todo ser humano, pra todo mundo. Só que assim, cabe a você encarar de frente e falar, Como não, cada um lida, né? sim, tá difícil pra mim, mas uma hora vai ficar boa. E assim, Exato. gente, é o que eu sempre falo. Momentos difíceis, momentos bons tem na vida de todo mundo. É não se desesperar nos momentos difíceis e não se acostumar, não ficar muito vibrante nos bons. Encarar bem os difíceis e aproveitar bem os bons e ter um equilíbrio bom ali pra sua vida seguir bem. O Vitor, ele tem um lado muito profissional, bem melhor que o meu, eu até acredito. Ele é um cara, assim, sensacional, assim, de uma forma que me ajuda muito a me transformar numa pessoa melhor profissionalmente. Pessoalmente, eu acredito que eu sou uma boa pessoa, mas no profissional, ele me acompanha e me levanta e me mostra, não, vamos pra cima. E eu acho que isso que é uma troca de energia importante que a gente tem, que a gente também transmite para os outros.
Um dando É combustível muito bom, pro né? outro. Sim. não A gente é? podia ter desistido. Impulsionado, né? Eu não quero falar o que é, mas a gente poderia ter desistido. A gente poderia ter É que desistir seria simples também, né? Aí eu falei, não, mano, que isso aqui tá mexendo comigo, tá mexendo com ele, tá mexendo com a família dele, tá mexendo com as pessoas que estão em volta. Então, tipo, eu vou bater lá de novo, sabe? Fui lá e, graças a Deus, as coisas aconteceram. Mas é isso. E outra, Persistência. comemorar a vitória. Sim. Do melhor jeito, se você comemorar a sua vitória indo num parque, rezando, orando, não sei qual que é as Uma palavras. que todo mundo- pizzinha. Uma pizza. A gente comeu com uma pizza. Olha lá. ligado? Se não é? chamasse, eu ia também. Falou em pizza, ele já tá com roupa de ir, Já viu? tô pronto. Então, assim, do mesmo jeito que eu falo que tem que viver o luto quando as coisas não dão certo, você tem que comemorar sim quando as coisas dão certo. Do seu Principalmente, né? jeito, com a sua vida, enfim, e bola pra frente. Comemoramos, legal. Já virou outro dia e vamos continuar fazendo, entendeu? É isso aí. Exato. Né, o próprio coração, né, pulsa entre altos e baixos, né, quando a gente vê ali, né, no hospital, Mas o que ele enfim. falou bem legal também é o equilíbrio, né? O equilíbrio Exato, é muito que eu ia bom, falar, né? palavrinha mágica, É. equilíbrio. A gente fala muito sobre esse equilíbrio, a harmonia, né? Estar em harmonia com o todo. Então, a vida, sim, entre altos e baixos, e viver esse movimento faz parte. E aí, a primeira história que vem na cabeça de vocês, qual foi a história que mais impactou No vocês podcast? assim, no podcast? Ah, eu acho da Aline. A gente concorda. Da Aline Guedes. A Aline Guedes é uma chefe de cozinha preta da zona Periferia. leste mesmo. Acho que era Goiás. Cidade Tiradentes. Cidade Tiradentes. Ela foi a primeira aluna mulher preta que conseguiu fazer uma pós-graduação Em gastronomia. em gastronomia. Naquela faculdade X que eu não lembro. Na qual que Cordon Bleu. Não, ela tem esse. Ah, ela tem tem também também, Cordon mas Bleu. eu tô falando aqui no Brasil. Foi acho no que Brasil Ah, mesmo. tá. quando surgiu e tal. E... É que tem Cordon Bleu aqui no Tem, Brasil, aqui tem, em São tem. Paulo também. Sim, inclusive. né, eu acho que ela foi até na França. Ela Bom, foi assista. também. Ok. A gente deixa o episódio aqui embaixo. A gente deixa, boa. E ela tem uma história de vida, assim, bem... a mãe era faxineira de uma família rica, que trabalhava lá, então o primeiro contato com ela foi com a comida. Aí depois acontecem coisas na vida que eu vou falar só assim, viu? Olha o spoiler aí, hein? Acontecem coisas durante a vida dela ali que vai complicando um pouco. Ela tem 3 filhos e tal. E ela hoje... Sabe aquele filme que você vai assistindo e você filme. fala... Vai se Meu envolvendo, Deus, né? Aí acontece que a pessoa fala, nossa, aí, não, agora vai dar. Aí, Bate de nossa novo. senhora. É tipo isso. Tanto que no próprio programa, né, eu pergunto pra ela. Eu falo, mas você já fez terapia? Ela fala que ela ainda não, mas que uns filhos sim. Só que ela tem um psicológico tão bom, Não, uma cabeça tão boa. Um olhar, assim, um negócio né? impressionante, assim. Por tanta Que coisa legal, que ela né? passou. Que superação, né? Então, ela é uma aula de superação. Ela é assim, uma pessoa. E vibrante, né? Ela Vibrante. tá bem ali. Sigam ela também. Acho muito que legal. Depois vê o Instagram dela, acho que é chefe Aline Guedes, alguma coisa assim. Aí a gente passa, porque eu acho que essa menina é muito importante ser mais divulgada. Assim. Sim. Ela é uma influencer, ela tem acho que 85 mil pessoas de seguidores. Ela já participou de 2 reality shows, um da Globo, um da GNT. Assim, ela é muito boa no que ela faz. Ela tem uma pauta também da. Determinada mesmo, né? Tem muito. Que é da culinária dela, né? A culinária dela, ela procura fazer pro passado dela, de história de vida dela. Então, ela segue muito... Ah, eu esqueci. Mas enfim, é uma menina muito boa, assim, de estar perto. Assim. E foi um Mas episódio agora, maravilhoso. Muito bom. Não, depois a gente pega o Instagram dela e deixa aqui na pega, descrição aqui. tudo certinho. Agora, a pergunta que não quer calar. Como Você lê que Mendes? isso... Eu leio Mendes. Ah, boa. O pessoal tá perguntando ali Olha que eu lá. leio Mendes, viu? Rafa Lementes. Como que esse episódio impactou na vida de vocês? Nossa, muito. muito. É do jeito que eles falam, até com brilho, até brilha os olhos. Então, com certeza impactou, né? Foi, eu falei pra ele no dia, a gente tava indo embora no dia, e eu falei, cara, que loucura, né, meu? Que mulher, que força. E eu falei, e aí ele no carro ele comentou comigo, então, e a gente acha que a nossa vida A gente acha foi que a difícil. gente tem problema, né? A gente tem problema. E a gente sempre acha, né, que a grama do vizinho é sempre mais verde. E eu falei, cara, realmente daqui pra frente vamos tentar levar as coisas mais... não tá tão difícil assim, Não. vamos trabalhar, vamos pra luta. Mas não só dela, na verdade. Assim, esse realmente foi o que pegou o nosso coração. Você fala, caramba, mano.
Os outros também pegam, mas tem uns que pegam um pouco mais forte ali, de verdade, de vida, assim, sabe? Tipo, Mas todos eu lembro de alguma história. Todos eu também. tenho alguma história Bom. gravada na cabeça. Todos eu lembro como começou. Ontem, inclusive, teve um que gravou com a gente que ele foi contar uma história que ele não tinha telefone em casa, quando a pessoa ligava, tocava o orelhão na rua, aí alguém avisava, é pra fulano, aí fulano ia lá, chamava na casa. Sou dessa época aí. Então, e aí eu falei pra ele, isso vai virar uma pauta aqui, porque já foi o quarto, quinto convidado que falou a isso. mesma coisa. Falou a mesma coisa. É que pra vocês entenderem, a gente circula muito em jogador de futebol, em músico, principalmente de samba, de pagode, a gente tem essa aproximação com essa galera. Porque é do nosso ramo. Que né? já Que é do ramo, nosso né? ramo. Então, o que acontece? A maioria das histórias que vão chegar tem essa linha. Muito difícil ser, olha, eu fui músico porque eu Meus estudei pais já piano. eram ricos. era pegada, Difícil. né? Bem, Ou era a única oportunidade que a pessoa tinha naquele momento de vida, na hora que ela decidiu, e é real mesmo, ou eu vou pra cá, eu dou errado, ou eu sigo aqui do meu jeito, entendeu? Então, acho que foram exatamente 4 pessoas que falaram que quando precisava de alguma oportunidade, davam o telefone do orelhão da rua, um atendia e falava, fulano, é pra você. a tal. comunidade se ajuda nesse ponto, né? Exatamente. Muito legal. Sim, Muito louco sim. isso. Sim. O Adriano Folha mesmo ontem, que foi uma das gravações que vai subir semana que vem, ele falou, como é que ele falou? Ele é de uma favela da Vila Ré, e ele chegou a ser preso, foi pra FEBEM, e aí, só que ele depois foi solto, e quando ele teve a oportunidade de ir pra Itália jogar bola, o pai dele não queria, porque o valor financeiro não era muito pra ele ir pra outro país, sem saber falar. Ele fez até a 7ª série. Então, com 17 anos, ele foi pra Itália. Sem falar português direito, imagina falar italiano. E aí Já o pai, foi contra os pais, o né? pai que já dele não curtiam. queria, mas a mãe dele falou, você vai. Incentivou. Sempre tem Você algum vai. incentivo. A mãe né? dele tinha medo da onde ele vivia, das companhias dele. E ele fala mesmo, no próprio programa, ele fala, eu tive uma cabeça meio fraca. Só que o cara foi pra Itália, o cara venceu, o cara foi melhor do mundo. Voltou, ajudou a família inteira dele, sabe? Legal. Né? Ele tem 44 anos e ele pratica futsal, né? Futebol de salão. Então ele joga até hoje com 44 anos. Ele foi o melhor do mundo em 2003. Ele é o cara que tem mais títulos, mais gols da seleção italiana de futsal. Assim. Então o cara transformou a vida dele, entendeu? Pegou o terno do vô, né? Que ele conta. Que ele queria, quando ele via pessoal, quando ele via na televisão os jogadores italianos, todos de terno, gravata, bonitão, indo jogar. Ele queria chegar assim na Itália. E ele chegou, pegou o terno legal. do vô. Ele falou que parecia dos Trapalhões, tá ligado? Aquelas ombreiras gigantes das antigas, né? E ele conta que era grande, a galera zoando ele e tal, mas ele foi. E, enfim, assista também. Olha lá. Não, maravilha. Boa. Vocês falaram do orelhão, né? Da comunidade ajuda ali, coisa e tal. Assisti recentemente um filme documentário do Claudinho Bochecha. E Sim. não sei se vocês assistiram. Eu já. Mas do Zezé Vocês de Camargo e assistiram. Luciano também, acho que teve Ah, isso do também. Orelhão, né? Do Orelhão. Eles dão Exato. Mas tipo, é muito emocionante, né? Perceber ali a garra, a força, né? A fé. Aí a gente fé fala assim, de eu não que vai tenho, eu dar não tenho, eu não certo. tenho. Não, mas tem gente que tem muito menos e faz muito mais. E por que você tá aí, né? Reclamando, né? Eu acho que é você acreditar. É o que você estava falando, é a fé. Você ter a certeza. Eu sempre, toda oportunidade que eu tenho pra falar sobre isso, eu falo. O primeiro dia, porque a gente gravou, que foi com o Billy SP, aliás, Billy, nosso padrinho, te amo, Billy. Ele, quando a gente termina de gravar, a gente levanta da mesa, eu olho pra ele, ele me olha, os dois tá arrepiados, eu falo, cara, a gente nasceu pra isso Missão aqui. cumprida, né? A gente nasceu pra isso aqui. A gente Não, e a nasceu- galera do estúdio que tava por trás, gravando, passando as câmeras, eles vêm pra sala e falam, como é que vocês nunca fizeram isso? Eu falei, a primeira, não é possível que é a primeira. Então eu falei, Foi. cara, acho que encaixou. Era isso, É né? E o Billy também, só pra vocês entenderem, não sei se vocês não circulam no pagode, escutam alguma coisa, ele fez uma música pro Thiaguinho que chama Em Busca da Minha Sorte. A minha sorte, né? Em Busca da Minha Em Sorte. busca da sorte. Que é o último sucesso do Thiaguinho, e o Thiaguinho eu acho que é o maior hoje em dia sucesso do estilo. E essa música fala muito de energia, escutem. Tá, que legal. Legal. E ele se emociona falando da música, e é uma música incrível, assim, pra quem tá com pensamentos negativos pra continuar seguindo. Uma música de superação mesmo. Total. Isso, Isso é exatamente. ótimo.
Ele até conta no episódio que ele fala que ele insistiu pro Thiago pra ele colocar essa música. Porque ele é um compositor de sucesso, músico também, e ele tem muitas músicas com o Thiago. E o Thiago sempre pegava bastante música com ele, só que essa música ele não queria. Porque parece que o DVD do Thiago na época já tinha 2 músicas com 3. sorte. Acho Não, que essa é a terceira. Isso, 2 isso. músicas com sorte, e aí ele falou, pô, mas já tem O 2 título músicas. sorte. Uma chama sorte, a outra tem a sorte, sei lá. Ele falou, pô, Ele não vou quis pôr pôr outra uma com terceira. sorte, E aí ele insistiu nele. falou, Falou, cara, mas essa música, E foi a que bombou. É a música... Não, e detalhe, ele fez o DVD com essa música sendo a música da capa. A música de trabalho mesmo, A música de principal. trabalho Que foi essa. show. E é uma das músicas mais tocadas Loucura. no mundo. Coisa que a gente só vai saber Energia. quando chegar lá. Mas é sobre isso, né? Energia não mente, né? Energia não mente. Tava Nossa, aí. Muito bom. Sensacional, sensacional. E nesse primeiro episódio que eu vi que foi bem marcante, né, que vocês estavam comentando, como que impactou na vida de vocês no sentido de, ok, olhamos um pro outro, é isso que a gente quer pra vida. E como que vocês encararam dali diante? Eu tô dizendo isso pra trazer, né, consciência Claro. pra quem está nos assistindo. Tipo, às vezes tá um passo de lapidar ali, de encontrar a mina de ouro. Eu digo a mina de ouro no sentido de fazer as coisas com realização, com satisfação, com leveza e alegria. Então, às vezes, para quem está nos ouvindo, não, mas você não sabe da minha realidade, tá difícil, tá complicado, para chegar, olhar um no olho do outro e falar assim, é isso que a gente quer pra vida, é isso que nosso propósito de vida. Como negócio, na verdade, assim, nós já somos pessoas completamente diferentes. A gente é muito amigo, mas a gente é totalmente diferente. Mas isso é bom. Isso é ótimo. Complementa. Às vezes a gente briga. A gente briga também, tá tudo bem. O Rafa a gente também é completamente briga. diferente e dá certo. Dá certo. E dizem que a essência do podcast é exatamente isso, porque somos pessoas diferentes. E aí, quando a gente tem a ideia de fazer e tal, eu viro pro Thiago e falo, Thiago, se eu entrar nesse negócio, eu vou entrar, De mas cabeça. assim, de cabeça, entendeu? Porque eu tenho um corporativo, tal, tem tempo e tal, e tenho filho, tenho família, então tudo você tem que pôr na conta onde você vai dividir o espaço pra conseguir fazer. Ele virou pra mim olhando e falou, mano, vamos. Eu tô falando pra você que é pra gente fazer. Eu falei, então vou fazer. Então vamos embora. A gente precisa, da minha concepção, a gente precisa disso. Vamos atrás. Demorou pra acontecer, porque acho que foi em fevereiro, a primeira conversa ali. Não, foi em dezembro. A gente esperou passar o ano. Foi isso, exatamente. Esperou passar o ano, aí começamos a costurar, até que a gente foi até conseguiu que fazer. rápido. Pra um projeto foi ok. E aí a gente conseguiu costurar e conseguiu fazer. Aí veio o primeiro episódio. E por que do Billy? Porque o Billy realmente gostava muito da gente que já conhecia e tal. E ele tava com esse negócio da música do Thiaguinho, né? E a gente sabia alguma coisa da história dele, mas não sabia tanto. E aí ele conta quando ele começou a compor. Então, assim, o compositor é uma profissão também muito difícil pra eles, né? Às vezes os caras fazem 100 músicas pra não estourar nenhuma. Às vezes o cara faz 5 e estoura uma, estoura 3. Então eles vivem nessa constância mais complicada. Então é uma profissão de muita luta. Então a gente já sabia. Ele também se emociona, o Billy se emociona contando uma história no meio. O cara fala, meu Deus do céu, eu vou chorar. Aí põe a mão na cabeça e fala, não chora que eu sou pisciano, pelo amor de Deus. Eu vou chorar junto. Vou junto, né? E então acho que foi ali, a partir dali, e a gente já tinha ideias de outros convidados e começou a dar tudo certo, sabe? E todo mundo ali, eu brinco que foi no amor, a gente não precisou Não precisou da dor, né? não precisou pagar ninguém, todo mundo que foi ali foi de coração, ou porque conhecia ele, ou porque me conhecia, ou porque gostam da gente, ou porque alguém do irmão dele ajuda a gente bastante também, que é o dono do bar do Major, e ele ajuda a gente, tipo, vou te ajudar, vai lá nos meninos e tal. Então, sempre, e todo mundo que sai lá sai feliz. Ó a maré do bem aí, ó. Sai contente. É impressionante, né? Exatamente. Todo mundo que sai lá fala, meu, que gostoso, que passou rápido, não sei o quê. Porque pega 2 malucos, assim, acha que a gente vai, sei lá, aí vê que é uma coisa Mas mais... uma conversa é sobre uma conversa isso, né? mais direcionada e a pessoa sai mais tranquila. Vocês acreditam, né, que a gente fala quando você faz a intenção ali, quando você decide, escolhe, flui, o universo vem e coloca o chão. Vocês acreditam nisso? Vocês falaram com tanta clareza ali, né? Tipo, quando a gente decidiu, tudo começou a conspirar. Vocês acreditam nisso?
Nossa, demais. Eu sou uma pessoa que... Falando em fé, eu sou espírita, né? Então eu tenho uma parada de energia, assim, muito forte. Na época que eu até frequentava mais, me falavam que eu devia estudar, que eu devia seguir, que eu poderia ter até seguido a profissão ali, só que eu não era pra mim. Pra mim era só ir lá, tomar meu passe, ser abençoado e seguir minha vida. Só que eu tenho isso de sentar, de conversar, de sentir a pessoa, de estar ali. E quando a gente decide, tanto que assim, quando eu fazia as entrevistas, que eu falei, queria fazer um podcast, foi com ele que eu falei. A maioria das coisas que eu vou fazer, assim, profissionalmente ou pessoalmente, é com ele que eu falo. Tirando meu irmão, pessoas próximas do meu sangue, é com ele que eu falo. Então eu acho que não teria outra pessoa para escolher de sociedade que não fosse com ele, entendeu? E meu irmão fala que sociedade é um casamento. A gente tem dia que ele tá bem, tem dia que eu tô mal, tem dia que eu tô bem, tem dia que ele tá mal, tem dia que os dois tá bem, tem dia que os dois tá mal. Quando os dois estão bem, é comigo pra segurar nós também. Aí tem que segurar a porrada. Aí é aquilo de 3 doses pra cima. Mas foi assim que surgiu o podcast. Isso, né? Só que a gente segue assim, e eu acredito muito nisso, e quando volto a falar, o primeiro dia eu falei, cara, nascemos pra isso daqui. E eu acho que as coisas vão encaminhando pra isso, as coisas estão, como ele falou, parece que quando a gente vai pisar, que parece que o chão vai acabar, alguma força coloca o chão ali pra gente. Exato. E ele falou, a gente podia ter desistido ontem. E é sobre o podcast, pode falar, é sobre o podcast, só que ele não desistiu. Como eu também não desisti, eu tava atrás de outras coisas, ele por trás de outras, cada um segue sua pauta que é mais firme, assim, eu sou melhor nisso, ele é melhor nisso. Cada um Sim, busca, aproveitar o melhor de cada um busca, né, claro. O que pode buscar para se ajudar os dois. E aí eu falei, só que eu tinha certeza que não ia acabar, sabe? Isso eu tinha... Fé. Olha a fé aí. É uma novo. coisa... Lá no fundo do fundo, né? E eu já nem falei, queria também, eu já né, falei pelo pra ele jeito. várias vezes já. Isso aqui é um projeto que é um projeto que daqui vai surgir muito mais coisas que ajude para a gente e para outras pessoas também. Isso eu falo pra ele direto. Principalmente quando já tomam mais de 6. Não, e falar a verdade também é sempre bom, né? Depois da sexta. O Thiago, ele é muito comunicador. Desculpa. Ele é muito Os comunicador. dois. Ele é muito comunicador. E ele é o cara que ele vai chegar em você. Ele, por exemplo, a gente tá em algum lugar. Ele olha pro cara e fala uma coisa, esse cara da banda tal. Ele já entra lá, ele vê que o cara tem uma história ali, uns seguidores e tal, não sei o que. Ele falou, mano, acho que cabe. Aí ele vai lá e fala, oi, tudo bem? Eu tenho um podcast, você quer participar? Aí eu falo, como é que ele Cara faz de pau, isso? é isso. Pra eu, Sou eu. O cara de pau aqui é o Rafa. Ele pra vai eu se... fazer isso, eu tenho que dar a volta no mundo. Falar, e aí, cara, beleza, puta calor, hein? Mano, eu tenho um podcast, cara, você acredita? Então, tipo, ele já é... Então ele fala, ó, consegui, o cara vai dia tal. Eu falei, eita. É isso, né? Vai, se joga, né? Porque o não você já tem, né? Tem um que vai aí semana que vem, né? É. Esse daí foi... E foi mais ou menos assim, porque assim, é um cara que já foi algumas vezes no Major, e eu conheço algumas pessoas que ele conhece. Esse é um cara já mais famoso. E aí, só que eu não conhecia ele. E aí teve um dia que ele tava no Major, eu cheguei e cumprimentei, e aí, como é que você tá? Tudo bem e tal? Legal. Aí eu peguei e falei, meu, é um podcast lá, você não quer participar não? Ele falou, fala com o fulano. Eu falei, eu já falei com o fulano, tô falando com você agora, né? Agora o meu papo é contigo. Já tinha tomado umas 3, Já tinha passado da terceira, que é o filtro. Aí ele pega e fala assim, eu lembro que ele comentou, mas você já foi no meu projeto? Ele tem um projeto de pagode e tal. Eu falei, nunca fui. Ele tá me convidando pro seu, nunca foi no meu. E o dele ia ser na semana. Eu falei, então eu vou no seu. Você vai no meu? Vou. Eu falei, tá bom. Aí eu fui no dele, fui lá, foi legal pra caramba. Entrei no camarim, conversei com ele. Ele olhou pra mim, do podcast. Falei, agora tu Aí, tá ó. amarrado. Agora Te tu vai peguei. dar a data. Já vamos sair daqui com data. Não, e aí que tá. Na verdade, ele já tinha visto a gente em outros lugares, em outras circunstâncias e tal. Nos E sempre eventos. cumprimentou nos eventos. Oi, e aí? Mas era e aí? Não sabia nem o nosso nome. Nem sabia quem é. Sabia do lugar lá. Conhecia de vista. Aí, quando ele fala pra mim que ele já falou assim, o do podcast, falou, opa, Aí. já temos uma identidade. É porque eu tinha muito aquilo de ser o irmão do dono do Major. É.
Eu não tinha um... Você não tinha uma identidade própria, É, né? e é uma o coisa que eu irmão- sempre buscava. Eu, inclusive, falava pra ele. Falava, cara, eu não sou irmão do Jorge, não. Eu sou o Thiago, eu sou o Ting, eu tenho personalidade, eu tenho histórias pra contar E a sua também. profissão também dá. Tenho profissão também. Só que aí, quando a gente tem o nosso projeto, que é o podcast, as pessoas começam... A gente brinca muito que quando a gente chega num lugar, às vezes até o cantor conhece, ou o cara que tá tocando o DJ, eles falam no microfone, né? Porque ele dá um alô. E às vezes falava, quando a gente chegava, a gente chegava muito junto, e ele tinha um projeto também, que era o Samba do Vitor, e aí Era um sempre... samba, era uma festa. Era uma festa dele, né? E aí as pessoas falavam, o Samba do Vitor. E ele dava um alô. Aí falava, o Major tá aí. Não, meu irmão não tá aqui, o Ele não gostava. vagabundo. É, porque tipo, você fica sempre na cola, né? Você nunca tem a idade de ter E agora a gente identidade chega, própria. a gente chega junto, ou eu sozinho, ou ele sozinho, Tivi não pode estar na área. Isso é... Eu demorei 5 anos pra fazer desenvolvimento pessoal, porque 5 anos as pessoas me procuravam ainda pra fazer imagem de drone. Na transição de carreira. 5 anos, as pessoas ainda me... Ah, você faz drone? Eu falei, não, nem tenho mais drone. Então... você trabalhava com isso? É. Que legal. Aí hoje é o... Agora é podcast, tem os podcast, cursos. desenvolvimento, tudo mais, entendi. Legal. E aí eu vou falar, vou colocar na minha... Já que tá todo Pode mundo... falar. E ó, lembrando, nenhuma bebida hoje, hein? Estamos... Então, na aguinha aqui. Chá de cogumelo. Só... Se tivesse, ia ser bom. Sempre chamei o Perso, né, pros eventos e tudo mais. Quando ele foi a primeira vez e reconheceram ele, mano, Não, mexeu na estrutura. foi muito engraçado. Foi muito ele engraçado. ficou Eu não muito sabia nem o que feliz. fazer, na verdade. Exato, ficou muito feliz. Ai, tira uma foto comigo e coisa e tal. E a gente Tira aprendeu foto com muito os meninos do Saúde E a gente Energética. aprendeu muito sobre isso. Tipo, aceitar. Antigamente, o que eu fazia? Não, que isso, e não sei o que a gente trabalhou, eu pelo menos, né? Trabalhei muito isso. E aí caiu justamente isso. Ah, vamos lá, tira aí. Sim, eu sou gratidão, né? show. Por me reconhecer e Então. tal. Aí eu faço umas brincadeirinhas, Aí tá tudo ela certo. pergunta, já reconheceram vocês em algum lugar assim? Aí deixa eu tirar uma foto com vocês. Já reconheceu, por exemplo, assim, ele conhece algumas pessoas diferentes de eu também. E já aconteceu de eu encontrar no Tardezinha, né? Que eu até falei pra você. Foi o cara. Eu fui no Rio. Tardezinha do Rio de Janeiro. Rio. E eu ali já tava mais de 12 doses. Sem cabelo. Machuva. Viver. Ali já era outra, Ali já era outra pessoa. Outro nível. ali era Tigo 10. Ali é o famoso. Não era você, era outro eu, né? Eu tinha 10, é outro eu. E um cara chegou em mim. Tive no pode! Olha, que Cara, legal. pra mim aquilo eu já falei, vem cá, vagabundo. Vamos Aí lá. já tirou uma Vamos foto fazer comigo, não sei o quê. E aí eu tava com o pessoal, e esse pessoal falou, caramba, eu falei, vai. Fica aí. Vem na minha que você passa de ano, né? Quando eu tiver famosão. Porque muitas vezes é isso. Mas aí, depois eu né? comentei com ele, ele falou, meu amigo, eu conheço ele. Eu falei, pô, mas eu não conheço ele. Então, é sobre me isso, porque eles reconhecer. reconhecem geralmente ele Exato. mais, né? Entendi. Então, outros mas cursos e isso tudo aí mais. é gostoso ser reconhecido, né? É gostoso você... É reconhecimento, E né? você ser reconhecido pelo que você é, pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Volto a falar, o Renatinho é uma pessoa que tava lá e ele participou, inclusive, do nosso podcast. E ele teve uma hora que ele fala assim, porque eu comento com ele que teve um dia que ele falou assim, o pai vendeu 3 camarotes, aqueles 3 lá é meu. E aí eu brinquei com ele e ele falou assim, mas sabe por que eu falo isso? Porque às vezes as pessoas perguntam, por exemplo, seu irmão chega lá e fala, aquele camarote lá quem vendeu? E alguém não sabe, ninguém sabe. Por isso que eu falo, fui eu. É bom você mostrar também seu trabalho, o que você fez. Sim. E isso é bom. Então, tipo assim, isso não é egocentrismo. Isso é você mostrar o seu trabalho, saber porque você foi reconhecido. E a gente chegar num lugar e falar, o Divino Pode tá ali. Isso é muito gostoso, isso é muito legal. Eu gosto muito. Eu também. Como eu tinha esse projeto de samba que ele falou, pra mim já era um pouco mais normal. Assim, não é que eu vi, era famosão, tirava foto dando. Não, mas No meio o você cara já era sabia conhecido, quem né? era, tal, o pessoal sabia quem era. E isso eu adoro até hoje, não tem problema nenhum. Eu gosto mesmo desse. Quem se desse expõe na câmera, no fim reconhecimento. das contas, É. quer aparecer E também. eu né? Sim, sou da com filosofia de. Eu sempre brinquei que eu vivo de gente. Você faz o quê? Eu vivo de gente. E eu sou do cara que é visto não é lembrado. Então eu É só, bem isso, né? eu sou muito esse cara. E o Thiago também.
eu chego nesse lugar que a gente mais se encontra, que o pessoal, eu dou a volta no lugar inteiro, cumprimentando todo mundo. Assim. Que Todo legal. E aí, todo mundo. É. Ele também, ele faz muito mais coisa de aniversário que eu no Instagram. Falou, meu, por que você não faz? Falou, cara, eu já falei com 2, aí agora eu vou começar a fazer, Não, tem que fazer. O da rede social é mais o Rafa. Então, assim, é essa aí, quem não é visto não é lembrado pra mim. Então, acho que a gente tem que mostrar mesmo que faz, que fez, que tem o negócio. Aquela mijadinha nos cantos, né? Tem jeito, né? Tem que... Tete a tete. Tete a tete. Às vezes querem marcar reunião com a gente, videochamada, marca um café, gente. Quero olhar Ou seu não, olho. vamos já no bar, já toma... Pode ser também, melhor abre o ainda. happy hour, melhor já ainda. Eu não gosto de videochamada. Não gosto. Eu quero olhar no Sou seu tiozinho. olho. Às vezes agiliza se estiver em outra localidade, mas se estiver no mesmo lugar. Não, sim, mas assim, se tiver ali, a gente no mesmo estado, é mais Não, fácil. lógico, tal. Porque é aquilo de olhar no olho, você às vezes tá conversando com a pessoa, e aí você tá contando o que você quer contar, ou a sua ideia, o jeito que a pessoa, teve uma reunião aqui, a gente tá conversando, o cara tem uma hora que sai assim, vai na geladeira, volta, você até falou, né? Ele fala assim, se eu estiver incomodando, avisa. Não, tá tudo bem. Aí eu já olhei e falei... Às vezes eu paro de falar, o cara levanta e eu paro de falar. O cara senta e continua falando assim. Não é? Também vai ficar falando pra ninguém, né? Que eu gosto exatamente do olho do olho. Eu nunca fiz esse curso que tem de expressões, enfim, tem um curso bem legal Mas disso. vocês devem ter feeling, vocês lidam Mas com total, Tem mesmo, tem Eu mesmo. tenho uma né? mexida no cabelo até, eu sei que tá acontecendo alguma coisa ali. o corpo fala. Eu falei, ali tá complicado. Acho que não vai rolar, não. É igual ficar numa moça, né? Mas esse feeling é bom, porque isso te ajuda a perceber a pessoa, né? Sim. Você Com percebe certeza. qual que é a... Até pelo podcast Muda, né? mesmo, assim. Teve o segundo convidado, ele era um ex-jogador de futebol. O Kleber, jogou no Corinthians, foi muitos anos, enfim. E ele não é uma pessoa comunicativa. Já no segundo. Então a gente faz uma pauta ali, mas a gente segue 3 perguntas. Tem umas 30. A gente fala umas 2 pra começar e... Só pra ter um norte, embora, né? Depois, exatamente. A gente deixa lá e vai embora. E ele não era uma pessoa comunicativa, por mais que era um ex-jogador de futebol. Ele nunca deu entrevista jogando. Se eu perguntasse o que você mais gosta, ele falava azul. Nós já tiramos pessoas assim também que tem que tirar no Você tem que trabalhar. puxando, né? E isso E aí foi no eu falei, segundo episódio. A principal, gente nunca fez Eu falei, aquilo. E no primeiro, que era o Billy, que era músico, eu perguntei qual é o seu nome, ele Faltou contou a história da vida dele inteira. Fica fácil, né? Fica Quando a pessoa é fácil. Isso comunicativa. mesmo. Aí acabou, eu falei, cara, ainda bem que foi no segundo. Já aprendemos. Só de olhar pra cara dele, eu falava, Tá vou ter que vendo? esticar. Vambora. Exatamente. Vamos falar de outras coisas. Então, aí a gente volta naquilo do que poderia ter... Foi um desafio. Pô, desafio. Bruno, Total. ó a sintonia que você fala. Tá Exatamente. vendo? Será que foi um problema? Ou até eu falo, nem desafio, uma oportunidade. Oportunidade. Já como um aprendizado, um desenvolvimento para vocês já terem ali, né, a sabedoria para lidar com isso, Sim. não é? É o velho plano B, né? E a gente podia ter reclamado. Pô, difícil. Eles... Não, a gente falou, pô, ainda bem que já foi agora. Exatamente. É sobre isso, né? Exatamente. Vamos pros exatamente. próximos. Tá vendo? Consciência, aprendizado. Falando em consciência, deixa o convite aqui da comunidade neuroquântica. Seja membro da comunidade neuroquântica e mantenha a sua energia interna sempre elevada para uma transformação definitiva. Desfrute de encontros semanais ao vivo, durante um ano inteiro, onde exploraremos temas que levarão você a um despertar em um nível de consciência nunca antes alcançado. Aqui dentro da comunidade neuroquântica, você tem mentorias direto com os professores, ao vivo e online, para fazer perguntas e tirar suas dúvidas sobre sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Você já se sentiu sozinho ao longo do caminho, mas gostaria de apoio e um grupo em que possa navegar pelo universo do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal? Você também tem à sua disposição grupo exclusivo dos membros para conversar com pessoas na mesma vibração e com os mesmos objetivos. Sim, pessoas da mesma tribo, com papos de consciência e frequência energética alinhados com muita alegria, amor e contribuição. Aguardamos por você. Junte-se a nós agora mesmo para manter a sua energia interna sempre elevada, clicando no botão de saiba mais abaixo.
mais consciência, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. Como eu falo, autoconhecimento não é conhecer quem você acha que você é. É muito além do que isso. Você não é seus pensamentos. Você é muito maior do que imagina ser. E para você trilhar esse caminho, que na comunidade é mão na massa, práticas, vivências, para que você alcance seus resultados na sua vida, dentro da sua realidade. E lá nós estamos de mãos dadas para que você trilhe esse caminho. Porque trilhar o caminho é diferente de conhecer, saber o caminho. E olha só, o Persa está deixando um cupom de 10%. Quando você for fazer a sua inscrição, coloque o cupom Saúde Energética. E tem o link aqui na descrição também. E se você está na TV, tem o QR Code aqui com uma aula já da neuroquântica para você já destravar a sua vida, acessar as infinitas possibilidades. Sobre isso, não é? Rafa. E para você se formar, né? Ok, a comunidade é práticas, vivência ali do dia a dia. Nosso dia a dia. E tem a formação em neuroquântica, primeira e única, reconhecida pelo MEC, para você se tornar um profissional e transbordar isso na sua vida, né? No seu trabalho, na sua empresa, e se acostume com as coisas boas acontecendo na sua vida. É Não é? isso, Rafa. E olha só, histórias que inspiram aí, né? Quantas risadas, quantos movimentos. E como eu digo, eu repito, se acostumem com as coisas boas acontecendo na sua vida. E acontece na o tempo vida de todo, né? vocês. Exatamente. E já vou deixar aqui o presente, Opa! ó. Eu sou, Aê! para vocês sempre se lembrarem. Eu Que sou. legal. Dessa essência de Maravilha. que vocês são. E parabéns pelo trabalho. obrigado. Não é? Obrigado. Parabéns aí por trazer mais consciência, mais informação. Não é? Diversão, né? Porque são Exato. divertidos. Vai pra casa, vai pra mesinha? Olha lá. É, mesinha, vai pra tem- mesinha. tem Vai lugar? pra Vai pra mesinha vai do pra- nosso podcast. Vai pra mesinha. Exatamente, Fechou. exatamente. Eu sou, né? Eu sou É as isso. infinitas possibilidades. Parabéns. E olha E só, olha lá. mais um presente aqui, ó, Opa! da Bruxarina. A hora cheirosa. Bruxarina.com.br e no Instagram, Bruxarina_. O que os meninos aqui do TV no Pod estão recebendo é sais de banho de chuveiro. Então não tem mais desculpa. Ah, eu não tenho banheira. Ó, Opa. pode tomar um banho ali, sais de banho de chuveiro, você encontra lá no site. E quando você encher o carrinho, coloca o cupom Saúde Energética, que você também tem 10% de desconto. Vou usar isso Olá. aí, né? É bom, Vou usar, hein? Vou usar. Ele já legal. energiza, já limpa. Obrigado. É muito show. A Karina trabalha bastante as energias. É muito Legal, legal. Depois passa as redes dela pra gente. Sim, Show, sim, muito sim. bom. E olha quem está aqui, Opa! ó. Vocês até estavam falando nos É, bastidores, né? Aqui Olha lá, olha lá. do nosso... Aqui, ai, a câmera aqui. Aê. Aê, esse daqui, vamos lá, vou até pegar esses outros dois aqui. Opa, Vai colocar lá. na frente de vocês. Ó. Esse daqui é o seu eu do futuro. E o euzão. O Que seu são os eu, dois, é, ó. que quando é um só a gente coloca esse daqui. Ó. Esse é o seu eu do futuro. Seu eu do futuro está na sua frente. O que você gostaria de ouvir do seu eu do futuro? Deu certo, hein? Acho que é mais ou menos isso. Acho que o meu eu do futuro espero que eu seja, né? Um cara feliz com tudo que a gente tem que passar. Que esses projetos que a gente está começando agora dure por um bom tempo, ou leve a gente a sempre coisas melhores. E que eu continue um cara bom, família, sei lá, né? Esse meu eu aqui que eu acho que vai ter que falar pra mim. E você, Tingo? Sentar lá. Fala, Tingão, senta aí. Senta aí. Vamos tomar uma breja. Olha, deixa eu te contar. Agora no futuro tem um uísque. Investe nesse uísque que vai bem. Cara, parabéns. Você chegou onde você quis chegar. Você tá aqui com seu amigo, sua família, você tá bem. Tá com saúde espiritual e financeira, que é importante também. Não vamos ser hipócritas. E é isso. Parabéns por não ter desistido. Você foi foda. Obrigado. Aí sim, hein? Eu tenho uma Boa. pergunta. Posso fazer pergunta? Pode, Lógico que pode. pode. Você pode tudo. A gente tem uma pergunta, a mesma pergunta todo fim de programa. Ó, Que acho que cabe um pouquinho que vocês fizeram com a gente agora. Exatamente, parece muito. Não é? Se você tivesse que apresentar você, Rafael. Rafael, pra você mesmo, o que você falaria? nossa. Aí, hein? Ó, pergunta de abalar a estrutura da consciência. Boa. Eu me apresentaria como um ser
consciência de infinitas possibilidades, né? Como eu disse, você não é seus pensamentos, então qualquer rotulação não me definiria, pois eu posso ser tudo o que eu escolho, o que eu desejo ser. Muitas vezes, né, a gente fala bastante isso. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro civil. Já te colocou numa caixinha, Exato. né? A partir do momento que eu falo, eu sou engenheiro, né, aí quem está nos assistindo e vocês também acabaram de colocar dentro da caixinha, Rafa agora é engenheiro, dentro da sua rotulação do que é ser engenheiro. Então, eu me apresentaria dentro das infinitas possibilidades. Ó, Muito pergunta bom isso muito aí. interessante, gostei. É muito bom. Bom, E você? vai. Eu não pensei no que eu falaria. Como você apresentaria o Pércio para o Pércio? Eu me apresentaria como eu sou eu, justamente como eu sou, sem rotular, mas como, como o Rafa fala mesmo, e tipo, definam vocês. Vamos no caminho, eu te explico. Bem assim, né? Tipo, vamos ainda no legal. caminho, eu te Dentro da explico. comunidade, por exemplo, que a gente fala, né? Quando o julgamento, você é isso, você é aquilo, tá muito mais falando dele mesmo, do outro, né? Do que julgamento, aquela pessoa, Com certeza. né? Então, por isso que a gente entrega o eu sou, para vocês se lembrarem dessa essência divina. Eu sou o eu sou, nessa essência, sem rotulações. E você pode escolher ser o que você quiser, Muito dentro legal. das infinitas Hoje possibilidades. em dia eu aprendi que eu não me rotulo mais. Eu Exato. deixo a vida me levar. Belo, não Sam. é? E olha só, o eu do futuro de vocês aí, ó, aqui, né, pro Rosa. Vitor tá dizendo É um isso. ok, pro Tingo tá todo feliz aí, ó. Good vibes. Parabéns por vocês muito bom. serem quem vocês são. E eu tenho certeza, independente, né, sendo um projeto, né, o Tivinopod, vai lá, se inscreva, deixa o joinha, compartilhe os episódios, que são histórias que inspiram. Mesmo que tenha poucos episódios, que serão muitos aí, milhares, eu tenho certeza. Em breve a gente tá lá, hein? Vamos lá, vamos ver se eles chamam a gente. Vamos ver se eles têm algum sucesso para disponibilizar para história eles. que inspira, né? Mas eu Vamos tenho ver. certeza que vocês já impactaram muitas pessoas Sim, com e vão certeza. continuar impactando. Então, mais uma vez, parabéns pelo Parabéns. projeto, Obrigado. parabéns pela decisão em tornar o mundo melhor, não é? Pela informação, pela consciência, pelas risadas. Vocês viram É que isso. eu falei, tô ferrado, são 3 quintas cega aqui. Só eu Não, sou. foi divertido, divertido. Eles são divertidos também. Exato. E uma mensagem final para quem está nos assistindo na essência do Tivinopod, né, de histórias que inspiram, para aquela pessoa ali que está, vamos dizer assim, não no fundo do poço, mas está precisando, né, Uma de reflexão, uma né? reflexão, e que vocês também já vivenciaram e que deu certo na vida de vocês. Independente do podcast, tudo que a gente falou aqui, não é merchan não, mas assistam os episódios, assim, que vocês vão tirar muita coisa interessante de gente que faz parte da mensagem, tá? Sim. Que gente que já passou por muito até chegar, entendeu? Então, Você não está sozinho, você né? não está sozinho, sabe? Tipo, nós levamos o Edilson, por exemplo, que é um campeão do mundo de futebol, Uhum. e tem todos os títulos na vida, só que ele não contou em nenhum lugar que ele teve que andar de caminhão de uma cidade para outra para conseguir fazer um teste que talvez ele não passaria. Então Olha ali tem isso. muita coisa boa. E a minha frase preferida que eu tirei do filme Todo Poderoso: se você quer um milagre, seja um milagre. Pra Seja mim é muito bom. você, Seja você o o milagre milagre. na sua É isso, vida. pra mim é. Não é? Muito bom, né? Ó, até arrepia, Aí sim, né? hein? Olha só, sabe as palavras aqui do Vitor, né? Você não está sozinho. E talvez, né, pode parecer, não tem saída, mas talvez esse problema que você esteja passando, você não é o único, né? Outras pessoas estão passando ou já passaram por isso, não é? E como o Tingo também falou sabiamente, tudo passa. Não é tanto nos altos e baixos, tudo passa. Sensacional, parabéns pela mensagem. E você, Tingo? Gente, é isso. Tenha fé, porque a fé move montanhas. É clichê, mas é verdade. Tenha fé, não desista. Assista o podcast que vocês vão ter muitas histórias inspiradoras, como o Vitor disse lá. Assistam também o Saúde Energética. Né? Já estão? gente nem falou Quem chegou isso, aqui é pô. porque já curtiu a entrevista de Aqui vocês também, aí. talvez você assistindo, você também sinta a energia daqui. É uma energia muito boa. E procure sempre essa energia na sua vida. Seja no trabalho, seja na sua vida pessoal, seja dentro da sua casa. Procure sempre estar numa energia boa.
É essa mensagem que eu passo pra vocês. E queria parabenizar também o programa de Muito vocês. bom. E Maravilha. agradecer muito também o convite, foi maravilhoso. Muito Então, bom. gratidão. E o Divino Pod tá só no YouTube ou tem outras Você, redes sociais tá lá. também? Divino Pod, estamos no Spotify, YouTube, Instagram e TikTok. Segue lá, @DivinoPod. TIVI, viu, gente? Não é de Tiago com TI e Vi. Então é TV. É, porque a gente põe T de Tiver, né? É. TV. TV. TV não E pode. vocês fazem dancinha no TikTok também ou Negativo. não? Ainda não. É, essa da zoeira, eu falei, mano, quero ver a não. dancinha Eles da se falar, abertura. eu já sou mais velho. Vou bolar alguma coisa. Mas é isso. Muito bom, muito Quem bom. quiser seguir, a gente pode falar no... Por Opa. favor. Fala o seu. É Tingo_10. Isso, o meu é vitorcastro.vc. A gente passa bastante coisa dos cortes também. A gente divulga bastante coisa no nosso particular também. Ah, muito Maravilha. show. A gente deixa tudo aqui embaixo também na descrição. Exatamente, aqui na descrição vai ter todos os links e como a gente falou, a gente acredita muito no efeito maré, né? No princípio da coletividade. Quando a maré sobe, não sobe só um barco, todos sobem juntos. E você faz parte desse movimento. E muitas vezes, né? Ai, eu não sei o que eu posso fazer para contribuir. Você, sendo você, se permitindo acessar mais saúde energética na sua vida, você já está contribuindo para o mundo, para sua família, Aquele pro seu likezinho trabalho. maroto, E é o que eu aquele ia falar. compartilhamento. E compartilhar também, né? Para que É mais isso. pessoas possam perceber histórias que inspiram, histórias inspiradoras aí, para deixar o mundo ainda mais leve e divertido. Procurar um pouco mais de histórias convertido. boas, né? Ficar só nessas coisas ruins Exato. de Então TV, vai sai lá no fora. canal Divino É Pod, isso. se inscreva, deixa o joinha. Agora já pode, já tá compartilhe. terminando, né? Espera terminar total e vai lá. Exatamente, exatamente. E me veio aqui também uma consciência para perguntar, desde quando você comentou que você é espírita, vocês acreditam em vidas passadas, que essa amizade Os é dois. de vidas passadas? Ah, você Os também é dois, espírita? é. Vocês acreditam que Acredito. vem uma conexão de vidas Não é passadas possível que aí? tudo Não só é? aqui. Só aqui, né? Não pode ser. Não é só desse plano, não é só dessa vida. Tem muita coisa envolvida aí. Exato. Acredito muito nisso. É bem isso, né? Em todos os relacionamentos. Sensacional, Em todas as porque dá pra formas. perceber, observem aí, só Você pelo vê que são olhar no que mínimo vocês irmão de trocam. alma, né? Exato, É. exato. Não é Só normal. da troca É. de olhares assim, vocês já se compreendem, se entendem, não é? É que eu falei, nós somos pessoas completamente diferentes. Ele é 5 anos mais novo que eu. Parece mais, né? Acho Você que tá uns, acabado. não, acho que uns 12 anos mais novo. Tá 12 vendo? mais Não novo. é? Dá dinheiro, mas não dá Uns intimidade. 12 anos mais intimidade. novo. Uns 12. É. E assim, só se cruzamos porque Uhum. o irmão dele tinha um estacionamento É. que virou um Na bar loucura. e que uma outra pessoa que não anda mais comigo porque a vida Uhum. levou para outro lado. Grande Mendonça. Esse grande Mendonça, um amigão nosso, mas tá Uhum. distante. E eu fiquei. Tô E aqui. os caminhos se cruzam, não tem jeito, né? Uma hora, É, Uma hora se tiver que cruza. ser, vai ser, né? os caminhos se cruzam. Então, eu sou muito- Isso é um fato. É, Os não é? caminhos se cruzam. Uhum. E não pode ser que foi o Waze que me levou pra lá. Tá vendo? É. E o seu caminho cruzou aqui com esse episódio, É isso. com o canal Divino Pod. Então vai lá, Divertidos. se inscreva, compartilhe. Lembrando que o Saúde Energética você também pode ouvir nas principais plataformas como Deezer, Spotify, Amazon Music e aqui no YouTube. Então, muita gratidão. Como eu falei, parabéns. A gente, assim, fica com o coração tão grato por perceber que existem, sim, pessoas que levam a informação, levam o bem-estar, uma energia diferente para as pessoas. Por isso que eu falei e repito, parabéns pelo trabalho, não é? E você faz parte desse movimento compartilhando, se inscrevendo e transbordando isso também. Muita gratidão. 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 E a gente Pet. se vê lá, Não Vamos, é? vamos, no vamos. estúdio, no bar, onde Nos for. dois, vai ser um mês, vai ser um só no Faz mesmo um dia. combo, Vai ser boa. um Eu combão. queria agradecer também a Carol Freitas. Não podemos Opa! esquecer a Carol Freitas, que fez esse contato conosco aqui. A gente está muito feliz de estar aqui, de conhecer vocês. Isso é Muito importante. obrigado. Tem Sim. profissionais bons ao seu lado. É isso. É, Carol isso é Freitas importante também. Grande Carol. Sim. É um exemplo de profissionalismo. Grande Muito beijo bom. pra Carol também. Um beijo no coração e até nosso próximo episódio.